Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Paulo Rabelo de Castro. Formado em Economia pelo FRJ e doutor em Economia pela Universidade de Chicago, Rabelo de Castro é autor de mais de 10 livros e foi presidente da primeira empresa brasileira de classificação de risco de crédito, a SR Rating. Ele fundou também a RC Consultores, de previsão e análise econômica, e ocupou cargos importantes em consultorias e conselhos de empresas. Seja muito bem-vindo. Boa noite, presidente. Boa noite, Amanda. Fico muito feliz de estar aqui com os telespectadores da Rede TV. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no É Notícia. Presidente, o senhor tem uma longa, reconhecida, bem-sucedida carreira no setor privado. Hoje ocupa o seu primeiro cargo no setor público. Por que o senhor aceitou esse desafio de assumir a presidência do IBGE? Primeiro, por causa do momento político e econômico do país e da minha história de insistência em que o país precisa passar por uma intensa reformulação, que é muito mais do que um ajuste fiscal, podemos falar depois sobre isso. Essa reformulação é também na atitude das pessoas, e inclusive a minha. Ao invés de só ficar no setor que você chamou setor privado, setor voluntário, vamos dizer assim, aquele onde as pessoas fazem, não porque são servidoras públicas, mas porque estão a serviço da eficiência que normalmente se concebe nos mercados. Eu gostaria de passar um pouco dessa visão de eficiência e de relevância para dentro do conflagrado setor público que, visivelmente, é o responsável por uma boa parte da barafunda econômica e, inclusive, institucional em que nós estamos. A melhor maneira de ajudar é pulando na piscina, de cabeça. E aí, como é que foi esse mergulho? Relutei bastante. O mergulho depende de um convite. Eu tive a felicidade de ter um contato antecedente, inclusive de amizade, sem intimidade, mas de amizade com o presidente Temer. Uhum. E ele costuma me ouvir sobre temas econômicos, me procurou quando viu que a peteca ia acabar caindo no campo dele, como presidente acidental, por assim dizer, que não previu isso, mas que, à última hora, procurou se preparar para esse fato. Nós apresentamos, através de um movimento, que é o Movimento Brasil Eficiente, que está situado dentro de um instituto de cidadania, chamado Instituto Atlântico, que eu presidi até bem pouco tempo, e com esse chapéu de coordenador das ideias do Movimento Brasil Eficiente no Instituto Atlântico, nós tínhamos toda uma agenda econômica, social e institucional federativa que, em parte, já começa a ser implantada, não porque é a nossa agenda, mas porque constituem ideias que confluem para o campo de convicções da equipe do ministro Henrique Meirelles e do Diogo Oliveira, que responde pelo planejamento. É interessante o senhor tocar nesse ponto, porque o senhor mesmo disse que o presidente Temer o ouvia sobre assuntos econômicos. E na época em que ele montou o quadro ministerial dele, chegou-se a falar nos bastidores que o senhor havia sido sondado para ser ministro do planejamento dele. O senhor chegou a receber esse convite? Não, de forma nenhuma. Temer falou não, de forma nenhuma, até porque se tivesse sido sondado, eventualmente teria aceito, como aceitei com muito gosto a posição de presidente do IBGE, e explico por que digo assim com tanta abertura, teria aceito. Porque um convite, a não ser que seja para uma função completamente despropositada para o meu currículo, para a minha experiência, e isso seria um convite que o presidente Temer jamais faria, colocar a pessoa errada no lugar errado, ele tem um caráter de convocação. Hoje, nós, brasileiros, precisamos todos estar convencidos de que a cada um de nós cabe uma certa cota de esforço. Eu não gosto da palavra sacrifício, porque é esforço, e esforço recompensado. E, aliás, diga-se passagem, é para o Brasil ficar tão melhor que vale a pena esse esforço, não é sacrifício algum, porque sacrifício é a coisa que você faz quando a sua remuneração é, de repente, no céu, só depois de você morrer, para quem, como eu, acreditamos que possa haver essa remuneração posterior. Mas quando a remuneração é logo depois, quando a vantagem da gente arrumar a casa é mais do que ali,
próxima de nós, esse é um esforço apenas. E esse é um esforço que nós estamos fazendo, eu estou fazendo na minha vida particular, tive que deixar para trás, me desligar das atividades de administração de várias empresas para me dedicar ao setor público momentaneamente, espero que não seja por muito tempo. O próprio mandato do presidente Temer vai daqui até ali, ele dispõe de muito pouco tempo para uma pauta, a meu ver, lotada de reformas importantes e, portanto, eu estou fazendo a minha parte. Tive sorte de estar sendo convocado para dirigir um órgão que tem uma grande objetividade, que é o IBGE. O que pode ser feito no IBGE nesse curto período de tempo? Eu quero falar com o senhor sobre essa agenda de reformas e de propostas econômicas para o país como um todo, mas começando por esse microcosmo que o senhor preside, que é o IBGE, que é importantíssimo. Isso. Quais são os desafios da sua gestão? Porque a gente sabe que o IBGE vem passando nos últimos anos por um problema grave de corte de recursos, de falta de recursos. O censo populacional no ano passado, que era para ter sido feito esse ano, foi... contagem da população. Da contagem da população. E o censo agropecuário também. Também o censo agropecuário, os dois foram suspensos, né? Há alguma chance desses censos serem retomados? Há algum esforço nesse sentido? Já explico. E já que você falou sobre tema sensível, dou logo uma informação importante aos telespectadores. A contagem da população que ocorre nos anos 5, já que o censo populacional, que chama também demográfico, 10, né? Nos anos 0, ocorreu o último em 2010, a contagem seria no ano 5, portanto 2015. Essa foi pedalada, sem nenhuma justificativa. Sobre isso falar, não houve justificativa, não aconteceu, não quiseram gastar dinheiro com isso, mas fizeram bobagem de muitos bilhões com outras coisas, eu tenho certeza, muito menos importantes. E o censo agropecuário, que corria o risco de ser mais uma vez pedalado, o governo Temer está fazendo em concurso com o Congresso Nacional e sobre, vamos dizer, a liderança política de uma senadora de grande destaque, a senadora Ana Amélia, uma senadora pelo Rio Grande do Sul, que todos conhecemos, e o senador Moca, o senador Roberto Muniz, que relatou isso na Comissão de Agricultura em dias recentes, e agora também a parte executiva do governo federal, a Casa Civil, estão todos mobilizados junto com o próprio Ministério do Planejamento para recompor a verba do censo agropecuário, para ele estar ainda na versão final da Lei Orçamentária de 2017, e acendermos de novo a luz do aeroporto da agricultura brasileira, porque apagaram a luz do aeroporto. A chance de realizá-lo, então, no ano que vem, do censo agropecuário. Sim, para isso estamos compondo essa solução e isso dá uma dimensão da nova visão que o governo Temer introduz, mesmo no momento de enormes dificuldades orçamentárias, o quê? Fazer com prioridade aquilo que é não só legalmente estabelecido, porque o censo agropecuário já está atrasado, como também aquilo que é importante. Aí eu entro na questão do IBGE. O que é o IBGE? Exatamente, essa era a minha próxima pergunta. Conta para a gente um pouquinho sobre a importância do IBGE, porque a gente sabe que é o instituto responsável por centenas de indicadores, né? Desde inflação, desemprego, agropecuária, indústria, serviços, comércio, quer dizer, faz um retrato, uma fotografia do Brasil. Qual a importância, como é que é o dia a dia do IBGE, como é que se medem essas estatísticas? Você acabou de dizer, a nossa missão institucional, que até consta da lei, mas ela é muito bonitinha, começa com retratar o Brasil. Retratar o Brasil é diferente de só publicar informação estatística ou geográfica, que muita gente esquece a parte da geografia, que é importantíssimo, tão importante quanto no Instituto Brasileiro de Geografia, que vem primeiro, e estatística. Pois bem, o IBGE, ele retrata o Brasil. É mais do que simplesmente dizer que tal coisa aconteceu nos preços, na inflação, no emprego, nos rendimentos ou nas contas ditas nacionais, no tal PIB que calcula a produção anual e etc. E tal. Não. Retratar o Brasil é dizer com convicção como é que vai o Brasil. Conta uma historinha, né? Contar uma historinha, ilustrar. E a minha modesta contribuição lá é retratar ainda mais com cores vivas, que andavam meio esmaecidas, e dar força para o que o IBGE apareça mesmo. Porque é engraçado, se você olhar os locutores e comentaristas de todos os principais jornais do país, quase que diariamente dizem, segundo o IBGE, vírgula, e dizem alguma coisa. Então, as pessoas, de um modo geral, estão muito acostumadas a dizer segundo o IBGE. Aliás, eu até acho que vou fazer um aplicativo que se chama Segundo o IBGE, assim, para a telemídia, também para
para aquelas televisõezinhas que ficam em elevador, porque num segundo você pode aprender alguma coisa nova trazida desse lago de informações que é o IBGE. É um grande lago de informações, mas é preciso ir pescar lá. E o IBGE, às vezes, ele passa entregando peixe, por assim dizer, pescado nesse lago, mas ainda não colocou com toda a ênfase, e é parte do nosso projeto operacional lá, dar praticamente uma vara para cada brasileiro ir pescar nesse grande lago de informação. Porque esses indicadores servem para alguma coisa, inclusive desenhar políticas públicas, né? Quer dizer, tem que haver uma transferência de informação e uma convivência com o governo. O principal cliente é o governo, que até então nos tem solicitado relativamente pouco. Não falo dessa administração, aí esqueça o governo Temer, porque ele é recém-chegado. Mas não o senhor pode tem ainda ser avaliado. o senhor tem aprimorado esse contato, essa convivência com os ministérios? Não só com os ministérios, que tem o Estado praticamente em todos, abrindo portas, conveniando. Por exemplo, dá um exemplo. Recentemente, acabei de assinar com o presidente da Anvisa, que é a vigilância sanitária do país, coisa mais importante impossível, porque ela justamente toma conta da saúde pública, por assim dizer, desde o sanduíche no botequim, por assim dizer, até a qualidade material dos medicamentos que são produzidos ou que entram no país e são importados, para não dizer de infinitas outras coisas. Pois a Anvisa quer saber qual é o universo econômico em que eu me situo, qual é o nível da produção, onde estão os estabelecimentos passíveis dessa vigilância. O IBGE tem como resposta, porque ele tem um cadastro geral de empresas, um cadastro nacional, que pode dizer exatamente quem é quem no mundo empresarial. E ele tem um outro cadastro nacional, é quase um Big Brother, de fato, que é o cadastro de domicílios para fins estatísticos. E, portanto, também vou chamando a atenção dos telespectadores, fiquem todos tranquilos, recebam o entrevistador ou o recenseador do IBGE, sempre com muita simpatia, pode servir até um cafezinho, porque vocês são como informantes, estão dando uma colaboração pública importantíssima e absolutamente confidencial, sigilosa, é sigilo de confessionário mesmo. E as informações que entram, chamados microdados, os dados individuais, eles são totalmente criptografados, como se eles fossem embaralhados, de forma que dentro do computador do IBGE não há acesso, nem por parte do próprio governo. Ninguém sabe de onde veio, quem deu essa informação. Não. E, portanto, informações às vezes sensíveis em algumas pesquisas, como a famosa pesquisa que chama-se PNAD, é o seu acrônimo, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. É a amostra, quer dizer, você pode ser, que está me ouvindo aí, escolhido para fazer parte dessa amostra, que é nacional e que vai visitá-lo e, durante um certo tempo, acompanhar a sua vida e, às vezes, fazer perguntas sensíveis, por exemplo, sobre o seu estado de saúde, fazer determinadas medidas, inclusive também orçamentárias, como a tal outra pesquisa, chama-se POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, que vamos lançar no próximo ano. Ou seja, é uma infinidade de estatísticas úteis para quem? O Ministério da Saúde quer estabelecer políticas na área de saúde, ele pode começar a mapear e desenhar essas políticas a partir de informações que, de fato, são conveniadas e tratadas a partir de dados que nós levantamos. O Ministério do Turismo quer estabelecer como é que está a questão da hospedagem, que, nesse momento, estamos recenseando, e isso também é levantado para o IBGE. O Ministério da Educação quer fazer um mapeamento XYZ também. E vamos lá, seguindo para o lado econômico, para o lado fiscal, e, obviamente, para os lados mais conhecidos do grande público, que são aqueles que dizem respeito aos aspectos populacionais. Quantos somos, onde, em que municípios, quem é que andou migrando de um lado para outro e, cada vez mais, usando também o chamado, que se diz em inglês, Big Data. Dados que vêm não produzidos pelo IBGE, mas que o IBGE passará, nos próximos meses e anos, a começar a absorver. São informações que provêm, às vezes, até do seu telefone celular, por onde você
entrou em contato ou fez uma determinada aquisição, ou por onde andou, por onde circulou, de forma que o IBGE, num futuro próximo, isso não é possível hoje, em parte, mas ele também pode dar ideias de como é que vai o tráfego, a locomoção entre pessoas ou mercadorias entre municípios, de forma que, por exemplo, numa grande São Paulo é possível estabelecer quais são as vias que estão mais congestionadas, estabelecer políticas de descongestionamento. Isso é fundamental para se compreender o país, se entender o país e para desenhar essas políticas. E cada vez públicas mais juntando o campo das estatísticas com o campo da geografia, porque hoje, no mundo do georreferenciamento, está todo mundo sabendo onde está, né? Usando esses aplicativos. De localização, né? Você está sempre se localizando. Exato. E o IBGE, então, portanto, vai lançar este ano, ao final já deste ano, alguns aplicativos, Amanda, mais amigáveis ainda, para que qualquer um possa desenhar suas estatísticas localizando-as no mapa. Agora... Então, é muito interessante, né? E para os estudantes também, porque é muito importante que quem está nos ouvindo comece a achar legal, charmoso, estar na área de dados, ou seja, ser um cientista de dados, que é o nome que se dá modernamente para um estatístico. Estatística a gente sabe bem o que faz, mas um cientista de dados, aí diz, bom, é um nome então, importante. É um nome importante. Ou um cientista geográfico, da área de mapas, da área das geociências, de um modo geral. Agora... Um geocientista, né? Isso tudo tem que voltar a ter um grande apelo, até porque empresas que serão montadas nos anos futuros, conjugando informações estatísticas com localização geográfica, vão ser cada vez mais importantes no mundo futuro. É verdade, é um mundo baseado em conhecimento e informação. Presidente, eu queria aproveitar também o seu expertise, agora, principalmente que o senhor está no IBGE, então está em contato com todos esses dados, esses indicadores, para a gente falar um pouquinho de Brasil, um pouquinho de país. No seu discurso de posse no IBGE, o senhor disse que estava sobre os ombros do presidente Temer a responsabilidade de fazer com que o país retomasse a confiança do povo, voltasse a ter crédito público, resgatasse a pactuação entre estados e União. Como é que o governo Temer tem se saído até agora nesse sentido, nesses desafios? De uma forma dura, porque o quadro federativo se afigurou para o presidente, sem ter nenhuma procuração para falar por ele, mas até interpretando de modo livre as agruras de um presidente. Ele enfrentou um quadro que se revelou muito mais grave, mas muito mais grave mesmo do que os piores pesadelos que ele poderia ter antes de sentar na cadeira. Quer dizer, ele só teve ideia disso quando sentou na cadeira com todos aqueles dados, aquelas informações porque, veja só, abertas. tem uma parte que foi meio que pedalada, foi objeto até, mas não falemos sobre isso, porque a todos nos envergonha bastante a questão da maquiagem dos gastos, né, que foram responsáveis por esse grande déficit primário que estamos enfrentando esse ano, com gastos que estavam escondidos e que tiveram que ser revelados. Mas, para além disso, tem uma parte que não se pode dizer que isso aqui é responsabilidade do governo que estava aí antes do presidente. Não. Tem a ver com a própria dinâmica do agravamento de uma crise. Os estados mesmos, os senhores governadores, não previam que esse agravamento seria assim tão agudo. O estado do Rio de Janeiro, meu Deus, no ano das Olimpíadas, como é que ele poderia imaginar? Teve que, por medida provisória, receber 3 bilhões de reais, né, de emergência do governo federal. Planejamento, e aí vamos talvez discutir um pouquinho se tivermos tempo, e onde aí entra a questão das informações, não só do IBGE, mas principalmente as do IBGE, nós não estamos acostumados mais a planejar coisa nenhuma. E não falando de nenhum governo em particular, mas botando a carapuça em praticamente todos e em todos os níveis, dizemos que constitui mais a exceção do que a regra um governante que planeja. E mais, um governante que planeja com cuidado,
que documenta o seu planejamento e se expõe a ser cobrado pelo que planejou. Mas o senhor acha que o governo Temer está tentando fazer isso com a PEC do teto de gastos, por exemplo, que coloca ali no horizonte de 20 anos, mais ou menos, um planejamento de gastos? Ele colocou uma cerca externa, por assim dizer. Não pode aumentar nessa propriedade virtual chamada Brasil. E ele, pela PEC 241, ele botou a cerca inflacionária no setor público. Mas é uma grande cerca. Isso ainda não é o planejamento que é o objeto de tanta controvérsia na PEC, pois vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para a educação. Sim, se não for planejado, vai. Mas se for planejado, não necessariamente, porque ninguém fez a pergunta-chave. Estabelecida a PEC 2, estabelecido o termo básico da regra da PEC 241, que é não se deixar que o gasto total primário do governo ultrapasse a taxa de inflação do ano anterior, como é que nós vamos distribuir nesta família chamada governo, onde todos brigam e ninguém tem razão, a autorização para os gastos? Todo mundo quer bater no teto da inflação. Mas alguns talvez sejam convidados a fazer um olhar para dentro de si mesmo e dizer o que é que eu posso economizar e que contribuição eu posso dar. Aí você vai dizer, mas isso não vai acontecer. Pode acontecer. E vou dar como exemplo quem? O IBGE. O IBGE que eu encontrei, que você disse passa por problemas, até é público, você deve ter tirado essa informação, sei lá, ao clicar IBGE, não, exatamente. A gente nas vem suas informações. Exatamente, ao longo de anos, né? Algumas das economias que têm sido impostas ao IBGE são economias que eu diria controversas, para não dizer burras, né? Que é a ideia de cortar um grande trabalho censitário, porque ele é um gasto. Para você ter uma ideia, nós, no censo agropecuário, contrataremos por um tempo determinado e por concurso e por um valor até módico individualmente, por cerca de 5, 6 meses, uma tonelada de pessoas, são 85 mil, em geral, jovens, que vão ter provavelmente como essa missão seu primeiro emprego aí, que vão estar distribuídos por todo o interior do país. Portanto, é uma grande frente de trabalho. No momento, em 2017... E serão cientistas de dados. Quem sabe vão ser os cientistas de dados do dia seguinte, que não têm compromisso de virar funcionário público, porque eles vão ser desligados ao fim do trabalho, mas vão ter aprendido para a vida inteira com o IBGE, num ano em que o desemprego continuará agraçando, mas que é o ano de 2000. Mas isso não foi autorizado, né? Ainda não foi, mas eu estou só dizendo que, para além de fazer o recolhimento de dados importantíssimo para o censo ainda tem essa oportunidade ainda tem essa oportunidade de emprego. No entanto, isto às vezes é cortado. Não deve ser isso cortar. O que nós temos que olhar é para a estrutura de gastos do governo, a estrutura fixa de gasto, aquela que normalmente se diz que não se pode deixar de gastar, e aí sim ter a coragem de perguntar onde é que eu posso fazer mais com menos. Esse é o campo da eficiência estrutural. E agora vou gargantear um pouco o IBGE. Desde 2007, vou pegar um ano, porque ele já teve 14 mil funcionários efetivos, foi caindo, foi estabelecendo um maior número de eficiência, e vou dizer, uma parte dela decorreu da digitalização de todos os censos. Antes, o digitador, ele era um ser humano que era contratado, em geral ficava no Rio de Janeiro, milhares deles digitando, um exército. Hoje foi tudo automatizado. Quantos foi todo automatizado. Hoje são 5.200 funcionários, depois de eu haver admitido, por autorização do Ministério da Fazenda. Não, pois é. E se você quiser fazer a conta por 10 anos atrás, para ficar uma década, uma coisa bem cotejada, éramos 7.300 efetivos, passando ali por 2007. Entre 2007 e agora 2017, teríamos perdido 2.000 funcionários e continuando a perder, porque há um número muito grande de funcionários no IBGE, uma característica mais antigos, que tenderão a se aposentar nos próximos 2 a 3 anos. De forma que, veja só, o IBGE hoje, arriscando não estar absolutamente preciso, ele produz, assim, a grosso modo, o dobro da quantidade de informações que produzia em 2007, a grosso modo. Em termos de massa de informação, com 1/3 das pessoas. Tendo perdido 1/3 da sua força. Isto
e aí a gente já pode dar uma aulinha, se você pegar a produção e dividir pelo número de pessoas, quando mais produção é produzido por um menor número de pessoas, significa dizer que aquela empresa, ou aquele órgão público, ou até aquela família faz mais com menos. É mais eficiente, é mais eficiente, chama-se produtividade do trabalho. A palavrinha mágica, produtividade. Então, quem quiser saber como é a vida no Brasil, como será a vida depois da PEC 241, liga para o IBGE. Liga no IBGE para fazer, já fez o ajuste. Pode saber que existe vida após a morte. Presidente. Ou seja, realmente a gente tem o que ensinar em matéria de eficiência, mas nem por isso estamos descansando. Eu quero contar depois, mais tarde, sobre tudo que nós estamos planejando para sermos o órgão público mais eficiente do país e dando conta dessa eficiência em 2017. Vão ter que ensinar muita gente também. Presidente, há 2 anos o senhor publicou um livro, era 2014, então, antes da reeleição de Dilma, antes do impeachment. Esse livro se chama O Mito do Governo Grátis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse termo que o senhor cunhou, o mito do governo grátis, o que significa exatamente e se há algum sinal de mudança nesse conceito. Em primeiro lugar, um título bem-humorado, Amanda, porque ele repete um pouco, alterando um dito do meu antigo e já saudoso, porque falecido professor Milton Friedman, que muitos conhecem, famoso, na Universidade de Chicago, com quem estudei diretamente, que dizia: não há almoço grátis. Lembrando que, mesmo que você coma de graça, alguém pagou o custo daquele almoço. Ou então você vai ser cobrado por isso, ou alguém vai te cobrar depois, pensando você que está comendo de graça. E, numa brincadeira, eu digo o mito do governo grátis, lembrando que não existe governo grátis, nem muito menos que as promessas do governo, qualquer governo em qualquer lugar, de entregar alguma coisa de graça e que aquilo é de graça para todos. Não, mas se o senhor se referir o contribuinte paga, né? Se o senhor se referir a algum governo especificamente? Não especificamente o governo, e o livro trata justamente disso. Eu relendo outro dia um pouquinho, folheando meu próprio livro e achando até interessante, eu achei o mais interessante do livro ele relatar a experiência de 13 outros países que passaram por momentos em que houve uma crença em governo grátis, que é uma ideia de governo populista. A Venezuela, por exemplo, está aí nas páginas de todos os jornais, aliás, até a gente torcendo para que não haja uma conflagração sangrenta, porque eles foram ao limite do governo grátis, do governo populista, que prometeu tudo para o governo para o povo venezuelano. E agora falta o básico, né? E aí falta tudo, porque o que há de mais grave é que quando a gente não tem respeito pelo valor das coisas e começa a disfarçar através de subsídios mútuos. A educação é de graça, a saúde é de graça, tudo de graça, todo mundo aceita. Não é que o povo seja bobo nem burro, não. Se está me dando alguma coisa de graça, eu, Paulo Rabelo, vou entrar na próxima fila de distribuição, ainda que seja no lanchinho. E no Brasil, não? Como é que isso acontece? E no Brasil acontece através do sistema político que tende a ganhar a eleição não com programas de fazer o país crescer, aquele planejamento a que eu me referi, sendo que essa eleição de 2016, diga-se de passagem, constitui já uma alteração desse panorama que eu estou chamando de tradicional. E é por isso que o livro está atual, porque a minha narrativa de 13 países é mostrar que vários deles passaram por momentos de acreditar na gratuidade das coisas e depois se deram conta e introduziram um ponto de virada nas suas vidas coletivas, nos seus países. Isso aconteceu numa Suíça, isso aconteceu numa Singapura, uma pequena cidade-estado lá fincada na Ásia, que hoje é super desenvolvida. Isso aconteceu em tantos outros países, no Chile, eu acho até que o México pode ser um exemplo do lado positivo, e outros que estão virando agora, como uma Argentina, e outros que terão problemas mais à frente, como a dona China. São narrativas diversas, só para a gente se animar, e depois eu falo também lá no livro sobre Brasil, e dizendo, estamos num ponto de virada, porque chegamos ao limite da bagunça geral. E isso é uma péssima notícia, mas talvez a gente pode encarar como boa, porque é um momento em que, e é por isso que eu acho que as eleições já ocorridas nesse 2016, a meu ver, já introduziram um elemento de informação muito sério para todos os políticos convencionais, dizendo, mudem o seu discurso, alterem o seu jogo, não me venham com conversa fiada, sejam verazes,
procurem estabelecer plano e planejamento na vida da cidade, na vida do Estado, na vida do país, e nós vamos dar para você, eventualmente, o crédito político e, eventualmente, a reeleição. Porque o discurso do antipolítico ganhou muita força. É interessante porque essa nossa entrevista, na verdade, vai ao ar na segunda-feira, a gente está gravando ela na semana anterior. Pós-segundo turno, pós-segundo turno, já perfeito. Com os resultados. Então, era até interessante o senhor fazer uma breve descrição, uma interpretação desse cenário, porque a gente vê, já com os números das pesquisas, é muito provável que o Crivella ganhe no Rio de Janeiro, Dória já ganhou uma larga, confortável margem aqui no primeiro turno em São Paulo, Alexandre Calil, que também se apresenta como antipolítico, está à frente nas pesquisas em Belo Horizonte, a gente já vai ter visto na segunda se essa vitória vai ter se confirmado ou não. O que isso representa? Que cenário é esse? Que leitura, que interpretação o senhor faz? Eu acho que você citou cenário? Vários exemplos, eu vou tomar um, até do qual sou suspeito, já vou logo informando, sou um amigo e admirador pessoal do agora prefeito eleito João Dória, de forma que entendo a minha posição como... já trabalhou com ele no LIDE, como enviesada positivamente, mas, de qualquer maneira, digo, não obstante a imensa competência do João, é preciso considerar que quem ganhou foi o povo. Agora, espero que ele tenha ganho bem. Mas é o quê? Essa experiência do setor privado? A ideia de que ele concorreu como não político. Se ele tivesse feito esse mesmo discurso, creio eu, alguns anos atrás, talvez ele sempre muito bem sucedido seria, talvez não para ganhar, mas para se posicionar para uma próxima eleição. Tenho certeza que o João, realisticamente, não tinha uma ideia fixa e meio autorreferente, então já ganhei, sempre ganhei. Não, ele foi ganhando. Ele identificou o momento e surfou nessa onda. Identificou o momento e essa é a grande competência dele, surfou e aí... O vento favorável final o ajudou, que é todos estão querendo uma alternativa a essa conversa mole. Porque essa conversa mole está nos custando, Amanda, caríssimo. A dívida pública, e não só da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, principalmente dos estados de São Paulo, não é quebrado, diga-se passado, está até muito bem administrado, o estado. Mas outros estados estão em situação muito, muito grave. Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, então são estados importantes. Tem solução? Tem. Mas por que chegou a esse ponto? E por que nós estamos numa situação tão limite, a ponto de eu chamar isso uma situação que requer uma virada, como a gente faz uma virada nas nossas vidas, às vezes. Mas o senhor acha que os direitos, os benefícios instituídos pela Constituição de 1988 são sustentáveis? Esse estado de bem-estar social, claro que estado são. paternalista, o que precisa mudar? Quais são Não me alinho entre aqueles que dizem que a Constituição só de direitos, etc. e tal. Uma leitura correta da Constituição, veja o artigo 37. O artigo 37 da Constituição diz: o governante tem que ter como um dos seus princípios básicos e fundamentais a eficiência. Só que a eficiência nunca foi devidamente respeitada. Existe uma lei de responsabilidade fiscal... que não é respeitada pelos estados. Em parte, ela não é respeitada. Você sabe que numa lei de responsabilidade fiscal, o principal artigo não é regulamentado? É o artigo 67, que para mim é o principal artigo, que diz: estabeleça-se um conselho de gestão fiscal. O que é o Conselho de Gestão Fiscal, se não transpondo a PEC 241? Se tivesse, em 2000, a lei de responsabilidade é de 2000, se nós tivéssemos cumprido desde logo, colocando um conselho, claro que um conselho atuante, com independência, parecido com, vamos dizer, mal comparando o Copom, lá do Banco Central, que vigia a taxa de inflação, nós não estaríamos nesse perrengue hoje. Não estaríamos enfrentando... Se houvesse uma fiscalização, se houvesse alguém que cobrasse... Claro, Mas é porque você tem, né, os tribunais de contas do Estado, mas estados que parece que não vem funcionando. Tribunal, são importantíssimos. O TCU teve, como a gente sabe, um papel importantíssimo. O ministro Augusto Nardes relatou aquela terrível situação da administração Dilma e relatou isso com grande independência, mas é um relato do depois. Ele não pode dizer: isso aí talvez vá acontecer. Olha, eu estou achando que essa coisa está mal parada. Não, isso é função de alguém que seja responsável pelo antes. O antes, mas que já é entrevisto. É o pai ou a mãe que alertam o filho, criança, aí o filho criança não tem muito alerta, tem que não deixar fazer. O filho adolescente que já tem alguma liberdade, que você diz: olha,
use a sua liberdade com cuidado. Ele pode te ouvir. Isso. Então, esse Conselho de Gestão Fiscal não foi instituído até hoje. E o artigo 68, que na área da Previdência, temos que fazer uma reforma da Previdência. No artigo 68 está escrito, fica criado o Fundo do Regime Geral da Previdência Social. O que é o fundo? É estabelecer um processo de capitalização para o INSS. Está também estabelecido pelo legislador, de forma que, vejam só, o Congresso Nacional não fica só parado. De vez em quando saem grandes coisas desse Congresso Nacional, mas depois eles não são regulamentadas. Então, o nosso objetivo no Brasil, Amanda, é fazer a bola entrar no gol, não ficar só ali no meio de campo, para lá e para cá. Mas acho que são tantos gols que estão faltando. Agora, presidente, a gente tem pouco tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho essencial. O senhor, como presidente do IBGE, que acompanha todas essas estatísticas e a evolução desses indicadores, principalmente desemprego e inflação. A inflação já dá mostras de que está cedendo, deve convergir lá para o centro da meta, ou próximo ao centro da meta de 4,5% no ano que vem. E também o desemprego. Eu queria saber quais são as expectativas, tanto para a inflação como para o desemprego. Quando vai parar de aumentar, quando vai começar a cair? Com uma ressalva, falarei porque, como economista, não posso deixar de dar uma colaboração opinativa, mas não fala o IBGE nesse momento. Sim, saio da cadeira de presidente. Por quê? Porque o IBGE retrata o que já aconteceu. Se a gente for dar pitacos sobre o que vai acontecer, a gente vira pitonisa. Eu tinha que estar na Grécia, lá, com umas fumaças. Fazer uma leitura desse gráfico, dessa curva. Mas é mais claro, retratar o Brasil não é fugir ao debate. E, portanto, tentando retratar o Brasil, eu diria que a inflação está caindo, sim, está caindo rápido, talvez até um pouco mais rápido que o Banco Central percebe, mas aí dou para ele a ressalva de que... o papel dele ser mais conservador, o papel dele ser super conservador, tudo bem, mas pode ir baixando esses juros, sim, como ele começou a fazer. Dá para baixar com mais força, dá para baixar mais e rápido. E por quê? Porque a inflação está caindo, senhores telespectadores, pelo pior dos motivos. Pela anemia da procura, da demanda, do emprego. Não está caindo porque nós organizamos as finanças. Aliás, estamos fazendo um esforço para começar a organizar. Por isso é que nós queremos pressa nessa reorganização, porque nós precisamos reaquecer a produção, as atividades. É esse o plano que está faltando. E nisso, o presidente Temer, que eu estava dizendo ainda, ele estava está nesse primeiro esforço de cercar a gastança. Ele ainda não teve oportunidade de anunciar o plano... Para recuperar a economia. Da recuperança, por assim dizer, daquilo que vai acontecer para a gente não ter 12 milhões de desempregados e mais uns 8 milhões de desalentados, daqueles que ou estão subempregados ou já desistiram de buscar emprego, mas gostariam de estar empregados, que é mais uma forma... Vai dar tempo de fazer isso ou será um governo tapa-buraco, de resolver os problemas? Você não vai me dizer que eu não vou conseguir fazer. No que tange ao IBGE, nós vamos fazer. Vamos mostrar o livro aqui, que é o Brasil em Números, eu quero entregar você, Amanda. Eu quero receber. O ano de 2015 já se vai... E nós já estamos na edição de 2016, eu, por acaso, ainda peguei a edição de 2015, continua atual. Eu acho que já pegou aqui, não é isso? O Brasil em Números, que é apenas uma das muitas publicações, desde o Atlas Escolar, que é uma edição preciosa, que está na mão de todos os estudantes brasileiros. Muito obrigada, presidente. E, às vezes, de vez em quando, as coisas mais práticas, como nas Olimpíadas, distribuímos esse infográfico da diversidade do Brasil. Aliás, o show de abertura foi sobre as diversidades étnicas, ou seja, os diversos povos que fizeram parte da... E nós somos muito orgulhosos no IBGE, dizíamos quem somos, os brasileiros, com a enorme diversidade de diferentes origens, de raças e etnias, de culturas, os vários biomas brasileiros, que são 6, a diversidade agropecuária, industrial, as praias maravilhosas. E para quem quiser ver, todas essas informações estão no site do IBGE, que, aliás, é muito bom, muito completo. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada, o passaporte mesmo. Vamos lá para o nosso pinga-fogo e a gente se encaminha para o final da entrevista. Lava Jato. Lava Jato, me passa pela cabeça Sérgio Moro, patrono de uma grande mudança. Renan Calheiros.
Renan Calheiros, um político que ainda pode ajudar o Brasil no seu ponto de virada. Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, uma grande expectativa para o futuro próximo de um Brasil muito mais forte. Aécio Neves. Aécio Neves, um grande mineiro que pode ajudar o seu correligionário, o seu candidato a prefeito, ganhar uma eleição em Belo Horizonte. João Dória. João Dória, uma grande promessa, uma estrela de gestor que vira político. Lula. Lula é justamente uma estrela cadente pela qual todos sofremos, tendo em vista o muito que ele deixou de dar de bom exemplo para os jovens e as crianças no Brasil. Dilma. Dilma, espero que esteja pedalando por aí a sua bicicleta. E Temer? Temer, um brasileiro que faz grande esforço e sacrifício pessoal, sem denotar isso, para estar na posição em que está, dando uma contribuição inestimável. Muito obrigada, presidente. Foi um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. O prazer foi todo meu. E obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima segunda. Tchau, tchau.